O contrato do transporte público de Ribeirão vai passar por uma revisão de equilíbrio econômico-financeiro, o que pode significar aumento da passagem. Enquanto isso, os usuários seguem sofrendo com velhos problemas. Basta perguntar para o usuário do transporte para ver a indignação. Deveria melhorar por mais ônibus, né? Porque no momento nós ficamos ali na Ribeirão ainda mais de 20 minutos esperando o ônibus passar. Bastante cheio, principalmente o Ribeirão Verde, muito cheio. Lá a gente não tem opção, só ele, né? Então quando vem bastante cheio. Vem em pé, tudo quanto é jeito, você imaginar. Durante a pandemia, com frota de ônibus reduzida, a população sofreu com as constantes aglomerações. Problemas confirmados pela própria Transerp, que multou o consórcio pró-urbano mais de 330 vezes por falhas operacionais. Com o fim das restrições impostas pelo Estado e a retomada da economia, o número de passageiros aumentou. A frota voltou a estar 100% nos horários de pico, mas as reclamações continuam. Igual o Procópio, demora demais para passar. Demora muito? Demora muito. Nem ônibus tem, de domingo isso já tirou. É um absurdo, para lá, porque aquele lugar é um absurdo. Eu mesmo pego o ônibus às 6 horas aqui no centro ali, lá para o bairro onde eu moro, que é o Parque Ribeirão, é lotado. Se você for puxar um celular do bolso para atender, não dá, porque é lotado, batendo um no outro. Agora a novela do transporte público de Ribeirão Preto deve ganhar um novo episódio. A Transerp anunciou que em breve deve fazer uma revisão de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Mas afinal, o que esse processo significa? Este advogado explica que pode significar um aumento da passagem. Na verdade, é um reequilíbrio baseado numa cláusula de contrato que diz que quando realmente existe algum fato que possa levar a um desequilíbrio da prestação de serviço e da remuneração, a prefeitura cuide de retomar o status, a parte normal da contratação, para que o serviço prossiga. E nesse ponto, na verdade, nós sabemos, quando se fala de reequilíbrio, atualmente, ou nos últimos 8 anos, estamos falando de aumento de tarifa para o usuário e até o subsídio, que existe a previsão contratual. Em junho deste ano, a Prefeitura de Ribeirão propôs repasse de 17 milhões de reais ao consórcio pró-urbano, que foi aprovado pela Câmara. As empresas responsáveis pelo transporte alegam problemas financeiros há tempos. E o especialista teme que um novo repasse tenha que ser feito. O que seria o correto? Que está no artigo 46, parágrafo 1º. Todo mês de julho é feito o reajuste da tarifa. E aí, se ela não atende à necessidade da concessionária, é feito um subsídio da lei orçamentária, que inclusive é votada a partir de agora. O que está acontecendo é que está atrasado essa revisão do reajuste, e aí, se não entra na lei orçamentária, mais uma vez vamos assistir o quê? A Câmara Municipal tendo que liberar de uma forma muito equivocada uma outra quantia, talvez esse ano ainda. O advogado questiona um aumento de passagem neste momento. Essa é a grande questão. Como reajustar se o serviço não está sendo comprovado, que está sendo prestado de uma maneira mínima, como está no contrato e como a população necessita? Porque eu lembro que tudo isso que estamos falando parte de um fato. E esse fato é, o usuário está sendo bem ou mal atendido. A partir do momento que não está sendo bem atendido e a situação está sem controle, eu entendo que o reajuste não poderia acontecer, ainda que talvez financeiramente ele seja necessário. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Nós perguntamos para a Transerp e também o pró-urbano sobre os pontos que serão avaliados na revisão do contrato. Quando essa avaliação vai acontecer e se está previsto aumento na passagem. Mas eles não responderam os nossos questionamentos. No canal digital da Clube, para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui com o economista Jair Casquel. Casquel, em primeiro lugar, o repasse de até 17 milhões de reais para o consórcio, que foi liberado aí há pouco tempo, inclusive, tem muito peso nessa revisão do contrato. Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André, a todos aqueles que nos acompanham. Esse peso, pelo que eu entendi quando foi votado e discutido o repasse, foi o seguinte: foi para repor alguma perda por conta dos problemas que nós tivemos em termos de funcionamento da economia durante esse período que teve lockdown, que teve uma série de problemas e transtornos para a operação normal das empresas. Então, no meu entendimento, pelo menos pelo que eu acompanhei da votação, foi isso: teve problema, a prefeitura liberou um recurso exatamente para evitar que as empresas fossem à falência ou qualquer coisa assim.
Todo ano, os estudos da Prefeitura dão razão ao aumento na passagem do transporte público, mas o principal nunca se discute por aqui, o atendimento à população, onde a qualidade do serviço deveria entrar aí no cálculo do contrato, Casquel. Essa é uma pergunta que eu acho crucial para discutir qualquer tipo de concessão pública. Eu acredito que deva existir, e se não existir, talvez seja importante para, por exemplo, a Câmara criar, ou algum órgão criar, parâmetros de serviço. Quantas viagens por hora, número máximo de passageiros por veículo, coisas desse tipo. Ou seja, começar a indicar para as pessoas que elas têm direitos, ou seja, estão pagando, o serviço é um serviço de concessão, o ônibus tem que ter bastante gente para ter retorno, para a passagem ficar menos cara, mas cria parâmetro. Então, será que uma pessoa pode esperar 60 minutos pela passagem de um ônibus? Será que o dono da empresa espera 60 minutos para sair para algum lugar? Sabe, coisas básicas desse tipo? Que eu acredito que fazendo-se, pelo menos, digamos, prevendo-se isso no contrato, fica uma coisa mais fácil para discutir, a coisa não fica tão gasosa. Então, você começa a ter parâmetros. Você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro. Como é que vai discutir tarifa a partir da hora que você não cumpre a sua parte? Porque quando fica tudo muito jogado, muito solto, fica uma discussão, pode, não pode, aí a coisa vai enrolando até que chega uma hora que liberam um reajuste de tarifa, mas fala, e a qualidade, como fica? Não foi discutida. Casquel, e para complementar o que você já vem falando, as empresas elas atuaram, a bem da verdade, durante a pandemia com frota menor, reduziram a frota. Há anos eles não pagam aí a taxa de gerenciamento. Tem também a acusação do Ministério Público de que a empresa descumpre ou as empresas descumprem 22 itens do contrato. Parece que hoje esse contrato, na verdade, está pesando mais para o lado da empresa do que para o usuário. O primeiro ponto, se está com tanto problema, se as empresas estão com tanto problema, como é que esse contrato está em vigência ainda? Onde está, por exemplo, a fiscalização da Câmara Municipal? Aonde está o poder público? Aonde está o princípio de isonomia de tratamento para todos? Então, se existem tantos problemas assim, o que a gente percebe? Ou a licitação foi mal feita e o que foi prometido é impossível de ser cumprido, ou após o ganho da licitação, entrou aquela condição, a gente vai dar um jeito. Então, precisaria averiguar, inclusive, em que condições foi feito isso, para a gente, pelo menos, ter uma ideia do que dá para rever no contrato, do que dá para exigir no cumprimento do contrato, ou se, de repente, desfaz, começa de novo, joga para a justiça decidir e, nesse meio de tempo, ver se, pelo menos, o usuário tem uma qualidade melhor de transporte. Vamos seguir acompanhando o que vai acontecer daqui para frente. Jair Casquel, economista, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana para você. Muito obrigado. Disponha. Até mais.